Videoconferência sobre assistência de enfermagem no exame citopatológico, e nós convidamos para essa apresentação a enfermeira Aline Fernandes de Paula. O exame citopatológico do colo, que a gente conhece ele como exame preventivo, exame de prevenção, exame de Papa Nicolau, né? São termos já obsoletos, já defasados, mas a gente ainda usa eles muito no nosso cotidiano. É um método, então ele é um exame de citologia cérvico-vaginal. Ele é um método de screening, um rastreamento sensível, de baixo custo, difundido e aceito por todas as mulheres. Todas nós conhecemos o exame de prevenção, sabemos como que ele é. Então ele é muito fácil de se fazer, ele é barato, o material ele é de baixo custo, a mão de obra é de baixo custo, então é fácil, é muito fácil operacionalizar. O rastreamento através desse exame, ele é superior a 80% nos casos de carcinoma in situ. E esse percentual de falsos negativos, né, que seria aí em torno de 20% de falsos negativos, ele cai para menos de 4% quando a gente consegue fazer esse exame no segundo ano consecutivo. Quando você tem 2 exames consecutivos, a possibilidade de um falso negativo cai para menos de 4%, o que é perfeitamente, né, é um nível bem aceitável, é um índice bom. Então, é um método de rastreamento seguro, de baixo custo, desde que ele seja feito do jeitinho que tem que ser feito. E qual é o jeitinho que tem que ser feito? Bom, o material que a gente vai usar é o espéculo de Collins, que é esse espéculo que a gente comum, né, que toda unidade tem. Interessante a gente estar colocando sem lubrificação, tá? Por que sem lubrificação? O lubrificante, vaselina, gel, qualquer lubrificante que a gente use que não seja água, ele vai deixar traços na secreção vaginal. Inevitavelmente ele deixa traços, e quando a gente colhe a amostra e faz a confecção da lâmina, existe uma chance muito grande de traços de lubrificante ficarem na lâmina, e isso atrapalha a leitura do patologista lá no laboratório. Então a gente não recomenda lubrificação do espéculo, tá? Só em situações muito especiais, e quando isso for feito, a gente deve anotar na requisição do exame, aquele papel que vai para o laboratório, que o exame foi feito com lubrificação, porque aí o patologista vai interpretar que aquela distorção que ele está vendo pode ser do lubrificante, ok? Além do espéculo, então, a gente vai usar a espátula de aire, que é esse palitinho de picolé modificado, né? Que aqui tem o desenhozinho dele, aquele aqui, né? A pontinha dele parece um palito, ele parece um palito de picolé, e a pontinha dele é modificada para se ajustar anatomicamente ao colo. A escova endocervical, que é essa daqui. Olha ela aqui, que bonitinha. Ó, né? Então, a gente vai usar a espátula, a escovinha. Com a espátula, a gente vai fazer a coleta dessa parte da ectocervix, que é essa parte do colo do útero que fica em contato com o ambiente vaginal. E com a escovinha cervical, a gente vai fazer a coleta da endocervix, que é essa parte do colo do útero que fica escondidinha lá dentro do canal cervical. Bom, depois que a gente colheu uma, colheu a outra, a gente vai fazer a confecção da nossa lâmina. Antes de confeccionar a lâmina, além então do espéculo, da espátula e da escova, a gente vai usar um fixador, um bom fixador, que pode ser álcool pelo menos a 70%, tá? Ele pode ser mais concentrado, álcool a 80%, 90%, mas a diluição mínima dele é 70%, ou o spray citológico. O spray citológico, a gente tem uma experiência muito interessante com ele aqui no Hospital das Clínicas, e a gente costuma contar isso e as pessoas não acreditam no primeiro momento,
Mas hoje, se vocês entrarem na lista de materiais padronizados do HC, vocês vão encontrar um item muito interessante para um hospital, que é laque de cabelo. Nós usamos no nosso ambulatório, no nosso serviço, um serviço de referência, terciário, laque para fixar as nossas lâminas. E olha, gente, o resultado é maravilhoso. Não interfere na leitura, o desprendimento das partículas é muito delicado, o spray, ele é um spray delicado, fino, não varre a lâmina, é maravilhosa a fixação com laque. O custo é muito mais baixo do que o fixador spray, não faz aquela bagunça com o álcool na mesa, né, que derrama, e aí a gente passa maior aperto como que a gente vai fixar aquela lâmina, que a fixação tem que ser rápida. Então é uma sugestão que a gente faz a vocês, que testem o laque de cabelo. Eu tenho a oportunidade de atender em alguns dias da semana em unidades da Prefeitura de Belo Horizonte, no Centro de Saúde, com alguns alunos de graduação, e a gente sempre usa o laque de cabelo para os meninos verem. Nunca recebi nenhuma lâmina de volta. E nem na Prefeitura não é padronizado. Então, experimentem, que se familiarizem com o material, que é bastante interessante. Além do fixador, que tem que ser um fixador de qualidade, a pinça de Cherron, que é essa que vocês estão vendo aí no slide, a solução de ácido acético a 2,5% e a solução de Schiller. Esse é o material básico que a gente vai usar para a nossa coleta. Então a gente usa, né, com a espátula de Aire, colher o material da Ectocerx e a gente vai confeccionar o nosso esfregaço. Usa um desenhozinho da lâmina aqui. A lâmina, o esfregaço, ele tem que ser transparente. A lâmina, ela tem que ficar transparente no final, só suja de secreção, né? Então a gente vai colocar o material colhido com a espátula de Aire, o material colhido com a escova cervical na lâmina e fixar rapidamente. Essa fixação, ela tem que ser feita no mínimo, né, no máximo em 30 segundos, para que a gente não tenha ressecamento desse material. E o esfregaço ideal. Como que tem que ser o esfregaço? É importantíssimo. A condição técnica da coleta. Quem é que está colhendo? De onde é que eu estou colhendo? Que material eu estou usando para colher? Eu posso até fazer alguns ajustes, adaptações, mas se eu não tiver o material adequado, a minha lâmina não é uma lâmina adequada. Então, o esfregaço fica comprometido. A composição celular da amostra. A gente vai ver nos slides da frente quais são as células que eu preciso ter representadas nessa lâmina para que a minha amostra seja uma amostra satisfatória, uma amostra confiável. Outra coisa muito importante, os dados clínicos da mulher. Naquele formulário do laboratório, tem os dados clínicos principais, que é a idade, a data da última menstruação, as características do colo, o método anticoncepcional que ela usa, se ela usa hormônio, se ela não usa hormônio. Mas, na verdade, toda a informação que eu achar que pode ajudar o patologista lá no laboratório a interpretar essa lâmina, eu tenho a tranquilidade de escrever para ele naquele pedido. Coisas importantes que não estão escritas lá. Por exemplo, se essa mulher tem uma história prévia de HPV, é importantíssimo ele saber isso. Se o exame foi feito com lubrificação, igual a gente comentou aqui. Às vezes a gente sabe que para colher uma prevenção bacana, a mulher não pode ter tido relação sexual pelo menos 24 horas antes. Ah, mas é por causa do sêmen? Não é por causa só do sêmen. É pelo atrito da relação sexual que vai remover as células descamativas, que é a riqueza da lâmina. Mas se é aquela mulher que, se você dispensar ela hoje, você só vai conseguir captá-la de novo daqui a 3 anos, vamos colher essa amostra assim mesmo. Mas coloca a ressalva lá no pedido. Relato de relação sexual a menos de 24 horas do exame. Então, são informações importantíssimas, dados clínicos importantes
para que o patologista possa fazer uma leitura mais adequada dessa lâmina. Outro detalhe importante é a fixação adequada do material, que a gente já falou. Então, eu tenho que usar um fixador de qualidade, eu tenho que fazer a fixação dessa lâmina em tempo hábil. Então, tem que ser uma coisa rápida, a coleta ela é rápida, porque a fixação precisa ser rápida. E a confiabilidade do laboratório, né? Isso é uma coisa que foge um pouco do nosso poder de resolução, mas a gente tem que ficar atento. Se a gente começa a receber resultados que são muito discrepantes com o que você viu no seu exame clínico, isso acontecendo com muita frequência, vamos dar um alerta, disparar um alerta aí para o gestor ou para o próprio laboratório de que alguma coisa está errada, né? Se a discrepância começa a ser frequente, vamos dar uma olhada nisso daí, que alguma coisa não está legal. Então, a gente falou lá da composição celular da amostra. Então, qual é a composição celular que a minha amostra precisa ter? Eu preciso ter representado na lâmina células de áreas distintas do colo. Eu preciso ter células da ectocervix, que é essa parte de fora que fica em contato com a vagina. Olha a característica da ectocervix. É um tecido escamoso, com extrato alto, pluriestratificado. As células, né, são células pouco vascularizadas, pouco inervadas. É um tecido, eu costumo falar assim, é um tecido blindado. Ele é próprio para suportar o ambiente vaginal, onde a gente tem invasão microbiana, a gente tem atrito, tem acidez do ambiente vaginal. É um tecido próprio para essa região. Eu preciso ter ele representado na minha lâmina. Eu preciso ter representado na minha lâmina a endocérvix, que é o tecido colunar lá da parte de dentro do canal cervical. Desse canalzinho aqui, olha. Olha aqui, é esse tecido aqui. É essa parte do tecido que vai produzir o muco cervical, que é tão importante pra gente, né? É um tecido delicadinho, friável, vascularizado, com células produtoras de muco. Ele precisa estar representado na minha lâmina. E existe um outro ponto que é super importante, que é esse aqui, ó. É a zona de transformação, ou a zona de transição, ou a famosa JEC, que é a junção escamo-colunar. É o encontro entre esses dois tecidos. Essa zona de transformação, essa junção escamo-colunar, ela precisa estar bem representada, porque olha só, aqui é tecido colunar, né, lá de dentro do canal. Aqui é tecido escamoso, do lado de fora. Essa parte aqui, olha só, é um tecido de transição. Ele não é colunar, ele não é escamoso, ele é muito diferente dos outros dois. E ele precisa estar representado. Por quê? Esse tecido, se eu tiver uma alteração no colo do útero, essa alteração vai começar aí. Se eu não tiver a zona de transformação ou a zona de transição representada na minha amostra, ela não é confiável, tá? Bom, vocês que já colhem citologia estão acostumados a ver isso daqui, né? O colo epitelizado e um colo com ectopia ou com ectrópio, né? Que nos livros é praticamente sinônimo, vocês vão ver isso lá. O colo epitelizado são esses do lado de cá, que eu costumo brincar e falar assim, quando tudo está aonde deve estar. Então, a gente tem tecido escamoso do lado de fora, tecido colunar lá dentro do canalzinho e ponto final. Mas acontece que nem sempre é isso que a gente encontra. Grande parte das vezes é assim que a gente encontra. O que é esse ectrópio? O tecido lá de dentro do canal, ele por várias razões químicas, hormonais, ele invade a ectocervix, ele invade essa parte de fora do colo. E aí ele forma isso daqui, ó, que é a famosa feridinha no colo, né? Que a gente escuta toda hora. Ah, fulano falou que eu tenho uma feridinha no colo. Não é feridinha, é isso aqui, ó. É o tecido colunar que invadiu a ectocervix. E o que acontece?
Esse tecido, por ele ser delicadinho, friável, ele não suporta o ambiente vaginal, que é ácido, que tem invasão microbiana, que tem atrito. Então, o que que acontece? Acontece isso daqui, a metaplasia escamosa, que é o seguinte: esse tecido delicadinho que invadiu a ectocervix, essa parte de fora do colo, ele começa a se diferenciar num outro tecido. Olha só, essas células aqui que invadiram a ectocervix, elas eram lá de dentro do canal. Então, elas estavam geneticamente programadas para se diferenciar em tecido colunar, produtor de muco, bonitinho. Mas por uma necessidade do meu corpo, porque esse tecido não pode ficar aí, ele começa a se diferenciar num tecido, olha só, um tecido que imita o nosso epitélio escamoso normal. Olha como que ele é parecido, esse e esse. Esse é o normal. Esse é o epitélio metaplásico, né, que é essa área de transição entre um e outro. Olha como que ele imita bem, né? Ele imita bem, mas ele não é igual. Então, pensem junto comigo. Eu disse que essas células aqui estavam geneticamente programadas para diferenciar em tecido colunar, que é esse bonitinho aqui, olha, delicadinho. E aí, de repente, elas começam a diferenciar num tecido escamoso esquisitíssimo, né? Que é diferente do nosso tecido escamoso normal. Parecido, mas não é igual. Tá. Pensem comigo. O que é uma célula metaplásica? Uma célula neoplásica, aliás. Uma célula do câncer. O câncer não é uma célula que era geneticamente programada para virar uma coisa e vir outra? Não é? Então, se a gente, nas células saudáveis, que estão geneticamente, igual essa daqui, ó, está geneticamente programada para virar tecido escamoso e segue o curso natural dela bonitinho. Se aqui eu já tenho uma probabilidade de desenvolver um câncer, se eu entrar com os fatores predisponentes, etc, etc, imaginem esse, que geneticamente estava programado para virar uma coisa e está virando outra. Ele já é uma célula mutante. A célula neoplásica, a célula do câncer, não é uma célula mutante? Essa célula aqui já é célula mutante. Então, se eu tiver qualquer fator que predispõe o aparecimento do câncer, aonde é que ele vai aparecer? Aqui. Então, se eu tiver qualquer fator que me predispõe a desenvolver um câncer, é aqui que ele vai aparecer. Na zona de transição, na zona de transformação, na junção escamo-colunar. Por isso é tão importante que essa área esteja representada na minha lâmina. Se eu não contemplar essa área na minha lâmina, ela não tem nenhum ou muito pouco valor diagnóstico. Então, esse processo de metaplasia escamosa, o que que é? É um processo que ele é fisiológico, então ele vai acontecer ao longo da vida da mulher, e ele ocorre constantemente, né, sobre essa influência do estímulo externo, essa necessidade de colocar cada tecido no seu lugar, quando as células basais de reserva da endocérvix, elas amadurecem em células escamosas ao invés de células endocervicais. Vamos voltar nesse slide aqui. Células basais de reserva da endocérvix, olha aqui, que é aquele colunar bonitinho, se diferenciam em células escamosas ao invés de células colunares. É esse o processo de metaplasia escamosa. É um tipo de célula se transformando em outro, tá? Esse processo, ele se inicia nessa junção escamo-colunar, né? É ali que ele acontece. Essas células mutantes, né? Essas células metaplásicas, elas têm núcleos que são grandes, elas têm pouco glicogênio disponível, por isso o teste de Schiller delas sempre fica diferente. Essa área de metaplasia eu consigo enxergar a olho nu no meu exame clínico.
À medida que essa metaplasia vai amadurecendo, essas células vão ficando cada vez mais parecidas com o epitélio escamoso, elas vão amadurecendo, produzindo glicogênio, e às vezes ficam os orifícios glandulares. É isso aqui, ó. Deixa eu voltar de novo aqui para vocês. Olha só. Essa área aqui é uma área de metaplasia. Olha. Esse tecido que eu estou vendo aqui, ele não é mais um tecido colunar, ele já iniciou um processo de transformação, mas ele ainda não é um tecido escamoso. Ele é um tecido em transformação. Esse daqui também, ele é em transformação. E a gente enxerga direitinho, a gente vê desse jeitinho lá, né? É a famosa feridinha. Bom, e aí? Por isso é tão importante a gente fazer os testes que precisam ser feitos. E aí eu vou ser aqui, né, uma defensora do teste de Schiller até os meus últimos dias, ou até que alguém me prove que ele não é eficaz. Porque eu consigo identificar a atividade celular anormal antes que ela seja visível para mim macroscopicamente. Aqui eu pus um exemplozinho, mas vamos adiante que vai mais bacana. Olha só. Quando é que a gente faz o teste de Schiller? O teste de Schiller ele deve ser feito todas as vezes que a gente faz a coleta do exame citológico. A gente colheu o material, fixou a lâmina, joia. Então a gente vai fazer uma limpeza do colo do útero, lá do fundo de saco, com ácido acético a 2,5, com auxílio da pinça de Cherron. A gente limpa tudo lá no fundo. E aí eu vou olhar esse colo. Olha só, esse aqui eu vou olhar depois que eu passei o ácido acético. Ele está limpo. Então, agora eu consigo enxergar esse colo, sem secreção, sem mais nada. Aqui eu tenho, né, nesse aqui, exemplo de cima, eu tenho uma área de ectopia aqui, ó, esse vermelhinho mais escuro, né, essa parte de fora que é a ectocerx rosadinha, bonitinha. Quando eu olho isso daqui, eu já sei que quando eu passar o Schiller, essa área que está mais vermelhinha é a área de ectopia, é o tecido metaplásico. Eu já sei que ele vai colorir menos do que o restante, porque as células metaplásicas têm menos glicogênio. E aí, quando eu passo o Schiller, olha o que acontece. Exatamente o que eu previa. A área de ectopia corou menos, mas vocês podem ver que ela está toda homogênea. E a parte de fora, que é a área da ectocervix, que tem mais glicogênio, corou mais, mas toda homogênea. Mas é um resultado que eu já previa. Coloriu do jeito que eu imaginava que ia colorir. Então é um Schiller negativo. Mesma situação quando eu tenho um colo todinho epitelizado, olha lá. Todo lisinho, bonitinho, todo homogêneo. Como é que eu imagino essa coloração? Toda homogênea. Olha lá como é que coloriu. Todo homogêneo. Coloriu como nós prevíamos? Sim. Então, o Schiller é negativo. O que acontece no Schiller positivo? É isso aqui, olha. Eu tenho um colo todo epitelizado, lisinho, bonitinho. Eu imagino que ele vai colorir como? Todo homogêneo, lisinho, bonitinho. Olha o que aconteceu. Apareceu uma área, nesse caso uma enorme área, que não coloriu como eu previa. Eu previa que ele fosse colorir todo por igual. E não foi o que aconteceu. Então é um Schiller positivo. O resultado da coloração é diferente do previsto. Aqui nesse outro caso de baixo, olha só, eu tenho uma área de ectopia que eu sei que vai colorir menos. Mas quando eu passo o Schiller, olhem para vocês verem com atenção. A área de ectopia coloriu menos, mas vocês estão vendo que tem uns pontinhos aqui, olha, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Pontos que não coraram de forma homogênea. Ficaram manchinhas brancas. É a área iodo negativa do mesmo jeito. E essas áreas iodo negativas, o que eu posso dizer com o teste de Schiller? Quando eu tenho um Schiller positivo, como nesses dois exemplos, eu posso dizer que essa mulher tem um câncer? Não. Eu posso dizer que existe uma atividade celular anormal no colo do útero, que nesse próximo slide a gente consegue entender bem.
E é muito interessante que essa semana que passou, eu atendi um caso no nosso ambulatório que era exatamente isso. Uma citologia normal e com um Schiller positivo. O médico fez a biópsia e veio uma lesão de baixo grau, numa menina de 21 anos que já tem um histórico de HPV. Então a gente nem pensou duas vezes, encaminhamos para a propedêutica novamente, ela vai fazer nova CARF, então é sinal de atividade do HPV de novo. Porque o que acontece? Quando o meu epitélio é isso aqui, o epitélio normal é isso aqui. Quando eu colho a citologia, eu tiro células de onde? Daqui de cima. Quando eu olho para o colo do útero, eu vejo que essa superfície daqui de cima. Mas a alteração celular, ela começa de baixo para cima. Ela começa lá na camada basal e vem subindo, olha só. Então, quando eu tenho ainda nessa situação, ou mesmo na anterior, nessa aqui, ou nessa, quando eu olho, eu não vejo alteração. Mas quando a gente passa o Schiller, a solução ela vai impregnar, ela vai permear o extrato inteiro aqui. E essa área que já apresenta uma atividade celular anormal, um início de lesão, ela vai apresentar uma coloração diferente, porque essas células têm menos glicogênio. Então ela vai impregnar menos iodo e vai se mostrar para mim como uma mancha branca. Então eu não preciso esperar isso daqui acontecer. Quando eu chego nesse ponto, eu já tenho todo o extrato comprometido, eu consigo visualizar a lesão. Isso aqui já pode ser um carcinoma in situ, no caso aqui ou ele já pode ser invasor, né? Que é quando ele invasa pela lâmina basal, embaixo, né? Ele já é invasor. E para isso daqui, turma, é esterectomia, não tem outra. E não é a esterectomia simples, não. É aquela esterectomia radical, que vão tirar o quê? Útero, ovários, trompas, paramétrios, ligamentos e o terço superior da vagina. Automaticamente a vagina dessa mulher se reduz a 2/3 do tamanho original. Lembrando que normalmente são mulheres jovens, e aí quando a gente deixa chegar nesse ponto aqui de esterectomia, você está comprometendo de forma inevitável o futuro dela. Bom, e aí, o que a gente faz com o resultado? O resultado, ele é muito importante a gente comparar sempre o que eu vi, né, o laudo que está na minha mão com aquilo que eu vi no dia da coleta, para a gente poder detectar essas situações que a gente falou, né, de discrepância de laudo, de alteração de Schiller com o exame normal. Comparar o laudo com o Schiller e encaminhar, prescrever, né, fazer a nossa prescrição de enfermagem, sempre conforme o protocolo que a gente tiver no serviço. Se o protocolo nos permite mais, fazemos mais. Se nos permite pouco, fazemos tudo que ele nos permitir. A classificação de Bethesda, eu achei interessante colocar ela aqui, porque é a forma como vem a descrição do laudo, né? E ela foi desenvolvida com a finalidade de uniformizar a terminologia, a linguagem, desde o laboratório do patologista que avaliou a lâmina, até nós que estamos lá sentados no banquinho fazendo a coleta, para que a gente fale a mesma linguagem. E uma contribuição muito importante da classificação de Bethesda é a incorporação da avaliação da sua lâmina no laudo. Então, o patologista ele vai escrever no laudo se aquela amostra ela foi adequada ou não, se ela é satisfatória ou não, e por que é que ela foi satisfatória, ou limitada, ou insatisfatória. Então, a gente tem condição de fazer uma autoavaliação do nosso trabalho, identificar os nossos pontos de carência, ou de deficiência, ou de inconformidade, e corrigir isso, para que isso não se perpetue. Aqui eu coloquei, né, as categorias de classificação, mas eu acredito que todos vocês devem estar familiarizados com elas, ou pelo menos quem trabalha mais com citologia. Está disponível nos livros, eu acho que não vale a pena a gente perder tempo lendo esse slide inteiro, tá? E aqui a bibliografia que a gente recomenda a vocês. A gente fez muito pensando em cima das
normas do manual do Ministério da Saúde, né, das diretrizes do manual, mas a gente tem outras referências que são interessantes, que eu acho que quem quiser depois vale a pena dar uma olhadinha.